um time escancaradamente amador, mas não é culpa do Grêmio, né? O Grêmio foi lá e fez o seu papel, e poderia ter, inclusive, ter feito 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tal a fragilidade do adversário. Há alguns pontos do Grêmio, César, JB, telespectadores, que eu acho que a comissão técnica tem que olhar. Caso do goleiro, o Vanderlei que falhou, caso do Paulo Miranda. Mas tem um ponto específico que não está exatamente dentro de campo. É que esta vitória não engane a direção, o Renato, porque a fragilidade do adversário é gigante. O Grêmio já está classificado para a segunda etapa da pré-Libertadores. Então o Grêmio que siga com o seu objetivo de qualificar o seu time. O Ayacucho não é exigência para nada. Esse time do Ayacucho no Campeonato Gaúcho, na segunda divisão, não vinga. E o Grêmio foi lá e fez o seu papel, com algumas individualidades brilhando, como o Diego Souza, como o Pinares, como o Gui Azevedo, Ferreirinha no primeiro tempo. É assim que eu vi o jogo, César. Meneghetti, o jogo do Grêmio ontem, nós falamos aqui no programa e também durante a jornada na Rádio Bandeirantes, que o adversário do Grêmio era o próprio Grêmio. O Grêmio precisava ontem vencer a sua ansiedade, o Grêmio precisava ontem vencer a sua desconfiança. E o Grêmio fez isso. Quando o Grêmio anunciou a escalação, Meneghetti, eu fiz uma crítica ao técnico Renato. Na escalação... De novo? Pois é. Mas tu critica antes do jogo começar? Pois é. Qual foi a crítica? Eu disse, o presidente Romildo pediu e disse que o Grêmio mudaria a sua forma. E o Grêmio acabou escalando o Vanderlei, acabou escalando o David Braz, acabou escalando o Paulo Miranda e eu fiquei com uma sensação ruim naquele momento. Só que quando eu ouvi o técnico Renato que nós vamos falar depois disso aí. Não, sim, mas é dentro desse raciocínio. Eu vi que o grande problema do Grêmio era o medo que ele tinha em relação à ansiedade e à pressão que o jogo poderia causar. E isso fez com que eu diminuísse a minha crítica ao Renato e dizer o seguinte, o Grêmio ontem fez o seu último jogo da temporada. O Grêmio sofreu ontem e ontem pagou um preço pela ansiedade, venceu com naturalidade, passou o medo desse risco que corria de um jogo terrível e começa uma nova temporada a partir de hoje. Tá, e aí tu fez essa crítica então precipitada ao Renato Portaluppi antes de começar a jornada da Rádio Bandeirantes, você imagina que você tenha ligado para ele, mandado o Renato não usa o WhatsApp, né, um SMS pedindo desculpas, tal, Renato, eu entendi. Eu entendi. Fez. Tá, eu entendi. Tá a minha questão é a seguinte, o Renato me convenceu, a partir da resposta que nós vamos ouvir, o Renato me convenceu disso porque ele tinha razão. Tá bem, isso aí. Tá, vamos lá. A primeira questão é o seguinte, esse time do Ayacucho, com o respeito que lhe é cabido, ele não poderia estar na Libertadores. Ele tinha que jogar o seu campeonato local, não numa pré-Libertadores jamais. E aí, enfim, é uma outra questão, os caras no Serramar teriam dificuldades. A segunda hora gaúcha eles não fardariam. A gente precisa ter essa noção. E eu estou fazendo toda essa introdução para dizer o seguinte, alguns jogadores a gente conseguiu observar, por exemplo, o Diego Souza, começando uma temporada do jeito que terminou, marcando 3 gols, um monstro, fez gol de futsal, o Falcão ficaria com inveja do último gol dele. O Pinares, com muito mais intensidade e visão de jogo, que é uma coisa que todo mundo quer que o Jean-Pierre tenha, infelizmente ele não está conseguindo ter. Aí tem outros bons destaques aqui, o Gui Azevedo, que entrou no segundo tempo, foi bem, marcou gol, tem que dar mais chance para esse menino. O Cortez, que para mim hoje é melhor do que o Diogo Barbosa. E olha que eu era daqueles que queriam uma contratação de lateral. Faço aqui a minha meia-culpa. Eu, quando queria um lateral, um goleiro, eu indicava Vanderlei e o Diogo Barbosa. A culpa é minha, porque eu achava que eles seriam bons reforços e infelizmente até agora não foram. Mas vamos lá. Quem tem a sua avaliação prejudicada pelo adversário ser fraco, quando é bom, o cara que erra, ele é maximizado, porque tu errou contra o time fraco. E eu fiz a lista aqui. Vanderlei errou no mínimo 2 vezes. Teve um lance que só não foi gol porque os caras eram fraquíssimos, ele erra, a bola vai saindo, ele catando borboleta no primeiro tempo e depois espalma uma bola muito mal no primeiro tempo. Matheus Henrique. Gente, a gente tem que começar a falar, César, do Matheus Henrique. O Matheus Henrique dá passe burocrático. Ele não faz nada de diferente no jogo. O Alisson é outra coisa, o Alisson também não está bem, mas o Alisson é esforçado e ele está errando a tomada de decisão. Ele passa quando tem que chutar, ele chuta quando tem que passar, ele dribla quando não tem que driblar. E eu vou chegar na zaga, a zaga do Grêmio foi mal. Eu até recebi uma mensagem de uma pessoa que vive o bastidor dizendo assim, tenha calma com o Paulo Miranda que ele está recebendo ritmo de jogo. Esse lance aí foi pênalti, tá? Esse lance foi pênalti, inclusive. Até o César falou na jornada ontem, né? Sim, esse lance não tem cabimento, não dá pênalti. O juiz está, tu olha o lance, o juiz está exatamente atrás.
Mas a questão, Meneghetti e JB, respeitando aí a análise técnica do time, o Grêmio ontem jogou contra... Por que eu estou insistindo na questão do Grêmio ter jogado contra ele mesmo? Porque a relação que o Grêmio faz, de pressão, ficou evidente no jogo de ontem. As escalações, a maneira como o Grêmio jogou. Ontem o Pinares, por que o Pinares foi melhor em campo ontem? Tirando o Diego Souza que fez os gols ali. Por que tu acha? O Pinares ontem entregou para o time algo que o Jean-Pierre, até na jornada o Gabriel Corrêa fez uma frase que eu achei muito curiosa. O Pinares correu mais do que o Jean-Pierre hoje do que correu no Jean-Pierre em 5 jogos. Se movimentou muito. Esse gol aí, o Claudinho me falou pelo ponto assim, isso aí é futebol de pai contra filho. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um piá lá em casa, tem um de 18, já é um marmanjo, já é um homem, mas tem um piá que é o Valentim de 12 anos, que joga bola, é canhotinho, que eu não tenho facilidade com ele para fazer esse gol aí, se ele tá me marcando. Ele não deixa, ele me derruba. Porque ele faz a falta. Ele faz a falta, ele me derruba. Mas não é entendeu? esse, Então, né? assim, Não esse é gol do Diego Souza é realmente, como disse o Claudinho, é de pai para filho. uma pergunta. O Valentim não deixa eu fazer esse gol. Foram dois, pergunta. né? Foram dois. O primeiro gol é muito parecido com esse. O primeiro gol foi bonito, né? O primeiro do Diego Souza foi bonito. Não, mas esse aí foi mais bonito. Esse aí o Falcão do futsal ficaria com inveja. Ele tabela com a canela do zagueiro. Olha aí. Ele já chega meio caindo, ele fala, olha, não, é um negócio assim. Fala, JB. Mas eu tenho uma dúvida. É verdade que tu e o Valentim estragam todos os móveis da dona Lúcia Matos lá na casa? Não, agora não. Isso, antigamente, aí ela baixou um decreto lá de isolamento, que não podemos mais jogar futebol dentro de casa. Eu tô Mas a gente respeitando- eu joguei com o Antônio futebol dentro de casa, joguei com o Valentim e agora não tem, não deixa mais. Não deixa Tem bandeira preta lá também? Tem bandeira preta lá. E tem VAR, inclusive. Tem O Valentim é o rei de chamar o VAR. Eu faço o gol nele, não sei o quê. Quando ele ganha, não tem VAR. Aí o VAR tá descalibrado. Quando o Valentim ganha de mim, o VAR tá descalibrado. Quando eu ganho dele, é VAR. Não, eu quero ver o VAR, quero ver de novo esse lance e tal. E aí a Lúcia Matos é a CBF, que vocês vão recorrer à CBF, não serve pra nada, é isso? É isso aí. Outra coisa, o Pedro tá perguntando lá se os gols do Diego Souza confirmam que ele joga mais que o Higuaín. É óbvio que não precisava nem dos 3 gols, nem do hack-trick do Diego Souza para confirmar. Vai insistir, Para, né, Meneghetti, Meneghetti? para. Não com essa vamos nem... Vai insistir. Mas né? sabe qual é o problema? Eu pedi pro Pedro, sabe qual é o problema da crítica pro Renato que a gente está falando? É o seguinte, coloca a foto aí que a gente quer mostrar. Esse cara aí, ó, ele chama Ricardinho, tá? Tá do lado dos 2 agentes dele. É um centroavante que no Campeonato Brasileiro do ano passado, Meneghetti, ele fez 9 gols em 12 partidas, sub-20, Campeonato Brasileiro sub-20. 9 gols em 12 partidas. Ele até está inscrito na Libertadores porque são 45 caras inscritos, mas ele não estava no banco. Vocês querem que E eu o siga o Isaac roteiro era o ou não? reserva. Era o Isaac reserva. Vocês E querem é que eu isso siga o roteiro? Eu tentei, porque isso acaba sendo pauta, tu chama de novo essa situação para o Pedro, porque a explicação é exatamente essa. Esse é o problema. A manifestação é exatamente sobre isso, JB. E tu ontem acabasse ganhando a coletiva ontem, porque a única pergunta, foi a tua. Aliás, só um parênteses aqui. Gente, a Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, coitado do rapaz, que deve estar num processo de alfabetização. Posso imaginar isso. O rapaz que leu as perguntas lá deve estar passando por um processo de alfabetização. Ok, e o nosso país tem... No Brasil já chegou a ter, isso eu estou falando de 20 anos atrás, 30% de analfabetos. Não sei quantos tem hoje, mas é um número preocupante, deve ser 5%, diminuiu bastante nos últimos 20, 30 anos, mas o rapaz que está passando por um processo de alfabetização não pode ler as perguntas. A Comebol não sabe nem separar as perguntas. Foram 2 ou 3 sobre o Diego Souza. Então, isso é ruim para a Comebol, é ruim para o Grêmio, que não consegue colocar, expressar o seu ponto de vista, foi lamentável.